Então, se Deus é bom o tempo todo, se Ele é confiável, honesto, íntegro, mais inteligente, mas muito, muito mais inteligente, infinitamente mais inteligente do que eu, mais sábio do que eu, será que não existe alguma coisa que Deus pode dizer para você? Você fala assim, poxa, isso fez a diferença na minha vida. Então, eu realmente gostaria que você entendesse qual é a vida que Cristo oferece para você. Ontem, quando eu falei que C.S. Lewis disse que quando você tem saudades de um lugar que você não sabe o que é, qual é, ou de algum alimento que você nunca experimentou na vida, esse vazio que existe dentro de nós em busca de Deus, em busca, como diz o poema de Milton, né, o paraíso perdido. Então, existe esse desejo de voltar de um lugar da onde a gente veio. E esse desejo é o desejo de estar com Deus. Por isso que Cristo, ele faz um convite para nós. Ele chega e fala assim, ó, segue-me. Você já ouviu esse convite de Jesus? Você já atendeu esse convite? Porque quando ele pede para a gente segui-lo, a gente vai para algum lugar que ele indicar. Não importa qual seja esse lugar, a gente sempre vai estar melhor no lugar que ele indicar. E ele pergunta para mim e para você, ele pergunta, você vem? Você vem? Porque ele disse para Mateus um dia, segue-me. E disse para vários outros, segue-me, segue-me. E alguns responderam, outros não. Mas o que Deus quer oferecer para a gente é uma vida muito boa. Não uma vida isenta de problemas, mas é uma vida extraordinária. A grande jornada da vida é a jornada junto com Cristo. É só que para isso, você precisa confiar. Então, por exemplo, não existe relacionamento sem confiança. É ou não é? Então, a Geisa não casaria com o Nick se não confiasse nele. O Doug não casaria com a Lu se não confiasse nela. Você não seria amigo de quem você não confia. Então, a confiança é a base de qualquer relacionamento. E a Bíblia diz que sem confiança é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E na realidade, era isso que estava em jogo lá no paraíso perdido. Era isso que estava em jogo diante de Eva. Não tinha nada a ver com o fruto em si. Não tinha nenhum poder místico naquele fruto. O que estava em jogo ali era confiar ou não na palavra de Deus. Então Eva tinha diante de si essa escolha. E nós temos diante de nós a mesma escolha. Confiar ou não na palavra de Deus. Quando você olha para o pecado de Eva, não parece um pecado tão pequeno, tão simples, tão inocente, tão bobinho? Mas esse pecado trouxe consequências horríveis para a humanidade. Horríveis. Porque o diabo, ele não se apresenta como ele é, obviamente. E ele tem uma estratégia que é eficiente, que tem sido provado muito eficiente. Qual a estratégia do inimigo? Ele nos tenta com desejos legítimos, mas para serem saciados de forma ilegítima. Eu vou repetir. O diabo, ele nos tenta com desejos legítimos para serem saciados de forma ilegítima. Então, é por isso que lá em Provérbios 14, 12, Salomão diz assim, há caminhos, o quê? Que parecem, mas que no fim eles se tornam. Então, há caminhos que parecem certos. O diabo não vai tentar você com coisas que são visivelmente erradas. Há caminhos que parecem certos. É só que eles conduzem à morte. Então, o diabo, ele não vai tentar você, por exemplo, com a tentação de matar alguém.
roubar alguém, porque isso não é um desejo legítimo. Até, por exemplo, ele trazer para você uma tentação de adulterar ou fornicar, porque o adultério em si não é um desejo legítimo. A gratificação sexual não é um desejo. Deixa eu refazer o que eu estou dizendo aqui. O adultério não é um desejo legítimo. Sabe o que é um desejo legítimo? Você ser abraçado com carinho, ser afagado, você ser íntimo de alguém, você ser admirado por alguém, você se sentir que a outra pessoa acha você atraente, admirável. Você é a pessoa mais especial na vida dela. O desejo de amar e ser amado. Isso é legítimo. O que o diabo faz? Ele pega um desejo legítimo para ser saciado de forma ilegítima. Então, por exemplo, o sexo antes do casamento, ele te oferece uma gratificação rápida. E o desejo sexual é legítimo, mas a forma de satisfazê-lo que é ilegítima. E todos nós conhecemos as gigantescas consequências, horríveis consequências de muitos casais em função dessa estratégia de Satanás. Mas na realidade, a Bíblia diz assim, quando Eva estava diante daquele fruto, Gênesis 3:6, Gênesis capítulo 3:6 diz assim: vendo a mulher, preste atenção nas palavras positivas, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Você percebe essas palavras positivas? Deus tinha falado lá no Éden, quando ele estava nos dias da criação, e viu Deus que tudo era bom. A cada dia que ele criava, ele dizia, Deus viu que era bom. Deus sabe o que é bom e Deus determina o bom. Agora Eva estava definindo o que era bom, não Deus. Percebe como o foco agora não era mais Deus, o foco era ela estava no centro, e Deus não estava mais no centro. É só que todos esses verbos que aqui se usa expressam coisas positivas. Então, o desejo de saborear um fruto, totalmente legítimo. O desejo de você ter entendimento, conhecimento, é totalmente legítimo. O desejo de ser como Deus, cara, a coisa que mais Deus quer é que nós sejamos como Ele. Mas todos esses desejos, atrás desses desejos, estava escondido o grande pecado de Eva, de resolver as coisas por ela mesma, solução humana, ela no centro, é o que ela determinava que era bom, era o que ela determinava que era agradável, e qual a parte de Deus que ela queria ser igual. O diabo queria o lugar de Deus, a posição de Deus, o trono de Deus, ele não queria o caráter de Deus. Foi a mesma coisa de Eva. Então, na realidade, eu fico pensando, por que Eva confiou na oferta de Satanás e não confiou na palavra de Deus? Então, o pecado de Eva foi desconfiar de alguém que a amava, que só tinha feito coisas boas para ela. Eva não conhecia nada, nenhum mal até então. Ela só conhecia um amor perfeito de Deus. E ela foi dar ouvido para o inimigo de Deus que só quer destruir os filhos de Deus. Mas que lógica maluca é essa? Não foi uma decisão muito inteligente? Mas hoje nós estamos diante da mesma situação, em que o diabo, através das coisas desse mundo, ele nos oferece a satisfação de desejos, seja ele qual for. E você tem que sempre escolher entre satisfazer os seus desejos ou então confiar na palavra de Deus. Por isso que Cristo, ele teve a tentação
A tentação dele foi exatamente como a tentação de Eva. Transformar pedras em pães, satisfazer uma necessidade legítima. Percebe que quando Eva pecou, ela saiu do reino da confiança para entrar no reino dos sentidos, da Kingdom of Senses. O reino dos sentidos, aquilo que você vê, aquilo que você cheira, que você ouve, é o reino desses sentidos que eu estou falando, certo? Então, para ela, aquilo que era bom para ela, agradável para ela, então não havia mais, as coisas não eram determinadas por confiar na palavra de Deus, mas naquilo que eu acho que é bom e agradável, os meus sentidos. Então a tentação de Cristo foi exatamente essa, satisfazer o desejo legítimo dele ou confiar na palavra de Deus. Cristo, quando foi batizado, o que ele ouviu lá no seu batismo? O que ele ouviu? Esse é meu filho amado. Então, lá no batismo, Deus falou, você é meu filho, porque Cristo não tinha lembrança do céu. Ele teve que acreditar pela palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, que ele era filho de Deus. Tanto é, por isso que o anjo chegou e disse, se tu és o filho de Deus, se Cristo tivesse lembrança do céu, essa tentação não faria sentido. Então Cristo estava 40 dias sem comer, faminto. E a tentação não era transformar numa coisa ruim, transforma essas pedras numa metralhadora para matar pessoas. Não havia maldade aparente ali em transformar pedras em pães, era um desejo legítimo, você está com fome. E pão é uma coisa boa, transforma essa pedra em pão. Então, diante de Cristo estava a mesma tentação. Eu vou confiar em Deus, na palavra de Deus, ou vou satisfazer um desejo mesmo que legítimo? Então, é isso que está diante de nós, em cada tentação. Eu vou saciar um desejo meu ou vou confiar na palavra de Deus? E percebe que Satanás, ele consegue mais, ele consegue nos tentar com mais facilidade nas coisas boas. O trabalho é bom, o esporte é bom, a comida é boa, os relacionamentos são bons. Mas toda vez que essas coisas boas ocupam o lugar de Deus, elas se tornam más. Elas se tornam nosso ídolo. Então, sempre está diante de nós esses desejos. E nós temos que escolher entre confiar na palavra de Deus ou saciar os nossos desejos. Mas como que fazer então para que a gente tenha segurança na escolha? Então Deus, aqui não dá para você ver, mas está escrito assim: eu tenho escolha, eu tenho controle das minhas escolhas, mas não das suas consequências. Eu tenho controle das minhas escolhas, mas não das suas consequências. No momento que eu acender um dinamite, isso está no meu controle. Mas depois que eu acendi, já não está mais no meu controle. Então, a vida que eu sempre quis, a vida que Deus me oferece, ela passa por esse tipo de entendimento. Eu escolho a palavra de Deus porque eu não tenho controle das consequências dos meus atos, eu não tenho controle das consequências das minhas escolhas. Eu tive um irmão chamado Nicolau. Eu estava falando com o Nick. Quem que é o Nick? Além de você, tem outro Nick. Esse Nick aqui, que eu estava falando ontem com ele. Enfim, esse meu irmão chamado Nicolau, ele estava parado com o carro dele num cruzamento lá na cidade de São Caetano, lá em São Paulo. Ele estava parado no cruzamento e o farol estava vermelho para ele. E ele ia atravessar uma avenida de 2 pistas. Tinha 3 faixas em cada pista. E ele estava parado ali dirigindo uma Kombi. E um colega dele de trabalho do lado do passageiro. Quando o farol ficou verde para ele, ele começou a atravessar. Inclusive ele viu que em 2 faixas já tinha um carro parado. Só tinha uma faixa que estava vazia. Então, a hora que ele estava atravessando, estava bem no meio ali da primeira pista,
Um camarada, ele era filho do prefeito de São Caetano, algumas horas antes ele estava num bar e ele bebeu muito. E ele entrou no carro dele, ele tinha um Opala, não sei se vocês lembram Opala, ele tinha uma frente grande. Ele estava dirigindo aquele carro em alta velocidade. E ele, quando de longe, ele viu o farol que estava verde para ele, de repente ficou amarelo. E de repente ficou vermelho. Mas como os reflexos dele estavam atrasados por causa do álcool, até que ele pensou em pisar no freio, ele já estava batendo na porta da Kombi que meu irmão estava dirigindo. E meu irmão com o colega do lado e a porta foram jogados para fora. E meu irmão caiu ali no meio-fio, colocaram o jornal, a polícia veio, colocaram o jornal em cima dele, porque achou que ele já estava morto. Quando alguém ouviu um gemido, falou, não, ele não morreu. Aí ele foi levado às pressas para o hospital, mas ele não aguentou. Ele faleceu. Porque aquele garoto, quando estava bebendo, isso estava no controle dele. Mas uma vez que ele ingeriu o álcool, já não estava mais no controle dele. E ele desgraçou uma família. Ele destruiu a infância de um garoto de 8 anos, que era meu sobrinho. O meu sobrinho hoje tem quase 50 anos, mas todas as vezes que a gente ia visitá-lo, ele chegava, cumprimentava, né, os irmãos do pai, né? Cumprimentava, oi tio, beijo aqui, beijo ali. E depois, quando todo mundo já tinha se cumprimentado, estávamos ali conversando, ele desaparecia. E muitas vezes ele ficava atrás de uma porta, porque ele não aguentava ver os irmãos do pai, que fazia ele lembrar do pai que ele teve, em que se foi. Porque alguém teve controle das suas ações, mas não teve controle das suas consequências. Então, quando Deus nos oferece uma vida, é porque Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei as consequências de cada escolha. Eu sei o que existe no final de cada caminho. Então tem caminho que parece certo, mas eu sei que lá no final você vai encontrar a morte. Então eu conheço isso. Por isso confia no que eu falo, para que você realmente consiga ter a vida que você sempre teve, sempre quis. Por isso que a primeira razão na minha concepção de fé, para eu aceitar essa vida que Cristo me oferece, é exatamente isso. Eu tenho controle das minhas escolhas, mas não das suas consequências. Aí Cristo disse, eu vim a este mundo para que vocês tenham uma vida medíocre. Eu vim a este mundo para que vocês tenham uma vida que não vale a pena. Foi isso? Eu vim a este mundo para que vocês tenham uma vida sem sentido, sem propósito, sem significado. Ele falou assim, eu vim a esse mundo para que vocês tenham uma vida abundante. Abundante. E por que a vida cristã é uma vida abundante? Primeiramente, é uma vida sem culpas e sem mágoas. Tem algum psicólogo entre nós aqui? Algum psicoterapeuta? Alguém? Você pode perguntar para qualquer psicólogo, ou você já deve ter lido isso. Mas se você tirar a culpa e a mágoa, né, o ressentimento da vida de alguém, você elimina 90% dos problemas. Tirou a culpa e tirou a mágoa, ressentimento. Você elimina 90% dos problemas emocionais, as frustrações, os traumas da infância, os traumas que a gente carrega. Com perdão, você resolve isso. Por isso que quando Cristo ele nos oferece essa vida sem culpa, primeiramente, Ele tira a nossa culpa diante dEle. E eu não sei se você já pensou como isso é fantástico. Que bênção que é. Tem pecados que eu fiz, meus pecados que eu tenho vergonha, inclusive de mencionar para vocês. Pecados que me envergonham. E lá nos livros do céu está escrito o pecado que me envergonha
E na frente do pecado está escrito Edson Romero. Cristo vai lá, ele apaga o Edson Romero e escreve Jesus Cristo. Você já pensou o privilégio disso? Eu peco e ele leva a culpa. A vergonha é minha, mas se torna a vergonha dele. E ele fala, olha, me entregue a sua vergonha. E eu entrego a minha dignidade. Me entregue a sua culpa, eu entrego o meu perdão. Me entregue o seu pecado e eu lhe dou a minha santidade. Me entregue a sua morte e eu lhe dou a minha vida. Isso que é vida abundante. Percebe? O que ele faz? Aí agora, eu motivado com esse perdão incomensurável de Deus, aí isso me enche de coragem e de inspiração para eu perdoar quem me magoou. Então, eu tenho um coração em paz diante de Deus, e Ele me dá um coração tão generoso quanto o dele. Aí eu posso perdoar quem me magoou, quem pecou contra mim. E aí eu fico bem. Essa é a vida abundante. Ele me dá paz em meio aos conflitos. Nesse mundo cheio de incerteza, de temores, esse mundo tão confuso que nós vivemos hoje, Ele tira os meus medos e os meus temores. Se a minha vida está em plena escuridão, Ele se torna a minha luz. Eu enxergo o caminho porque Deus está na minha frente. E quando na minha concepção não existe mais saída, Ele me enche de esperança que no final tudo vai dar certo. No final tudo vai ser resolvido. Se acalma. Você está passando pelo fogo? Eu estou com você, vai ser resolvido. Você está passando pelas águas? Eu estou com você. Isso vai ser resolvido. Porque o melhor ainda está por vir. Mas acima de tudo, Deus, Ele me mostra quão amado eu sou. A minha esposa não poderia me amar como Deus me ama. Ninguém no mundo poderia me amar como Deus me ama. E quando eu olho para a minha vida e para a forma que Deus me conduziu nos meus caminhos, eu só posso dizer para vocês que eu sou muito amado. Cara, Deus me ama de um jeito que muitas vezes eu pergunto assim, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim para me amar desse jeito? O que eu tenho para te oferecer? Mas Ele insiste todos os dias. O trabalho de Deus é me convencer todos os dias que Ele me ama, que Ele me ama. Cada batido do coração, eu te amo, eu te amo. Por isso, a cada batido do meu coração, eu só posso dizer obrigado, obrigado. Então, Deus tem esse amor por nós que a gente não consegue entender. Por isso que a satisfação da vida não existe sem esse amor tão completo e tão eterno. Isso que torna a nossa vida plena. Eu digo uma coisa para vocês, e não existe vida abundante sem servir o próximo. Irmãos, eu dirigi lá no NASP o departamento, o núcleo de missões, o departamento de missões do NASP. E a gente, nas férias, enviava alunos para muitas partes do mundo. Mas durante o período de aulas, nós tínhamos ministérios que atendiam as pessoas ali da região. Então, essa foto foi um trabalho que nós fizemos com os jovens do colégio, os alunos do colégio, lá numa cidadezinha perdida, lá às margens do Rio Amazonas. A gente subiu o Rio Amazonas 36 horas de barco para chegar nesse lugar. E sabe o que nós fizemos lá em uma semana e meia que a gente esteve lá? Qual foi a nossa grande missão? Construir banheiros. Porque lá as pessoas não tinham banheiros, elas usavam o quintal de casa como banheiro. Aí só que o Rio Amazonas, ele tem a enchente, e aí misturava toda aquela sujeira com a água,
Então as crianças tinham muita verminose, aquela barriga estufada de vermes. Então um grupo de médicos chegou lá, fez um exame de todos os moradores antes de construirmos os banheiros. Aí ficamos lá 10 dias e construímos 10 banheiros. E 10 banheiros foi suficiente para mudar a vida de uma comunidade. Olha, os alunos voltam da missão dizendo o seguinte: essa é a vida que eu quero para mim. Porque eles percebem o bem que eles conseguem fazer na vida dos outros. Aí tinha os alunos que iam para os asilos, para orfanatos, abraçar os velhinhos, beijar os velhinhos, ouvir as histórias dos velhinhos. Outros iam lá para conversar com os moradores de rua, que na boa parte das vezes estavam drogados, e abraçava essas pessoas. Mas ele estava abraçando com o abraço de Jesus, porque dificilmente essa pessoa vai se batizar, vai cabeça muito destruída pelas drogas, mas não sei, alguns conseguiram. Mas não importa, a gente estava levando o amor de Cristo. Mas o mais impactado não foi o sem-teto que recebeu o abraço, foi aquele aluno que abraçou. O abraço que ele deu que foi transformador. Então, nessa vida que Deus nos oferece, uma vida em que Ele está sempre do nosso lado, tira a nossa culpa, as nossas mágoas, Ele nos dá tantas coisas, Ele nos oferece a oportunidade de servir, e servir é um grande prazer. Irmão, servir os outros, você participar de uma missão, você converter alguém, dar estudo bíblico para alguém, e ver aquela pessoa sendo batizada, não existe alegria mais genuína do que essa. Mas Deus, ainda como isso fosse pouco, Ele se revela, além da revelação especial, que é a palavra de Deus, Ele se revela a nós pela natureza. O ímpio, ele vê as mesmas coisas que nós vemos. É só que quando a gente olha as obras de Deus, a gente lembra quem Ele é. Que Deus sábio, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Esse Deus que ele tem um senso de estética, de beleza, e a natureza, mesmo a despeito de todo pecado, toda degradação, quanta coisa maravilhosa existe na natureza, quanta diversidade. E a gente tem Deus nos deu essa oportunidade de ver tudo isso. Mesmo no mundo que passou pela transformação do dilúvio, a gente vê cenas maravilhosas. A Foz do Iguaçu, olha que coisa linda. Então Deus, a gente olha para essas coisas, e nós que temos relação com Cristo, a gente olha para isso, puxa Senhor, que coisa bonita. A gente vê, são bilhetes de Deus, recadinhos de Deus, dizendo: olha, eu cuido de você, eu te amo, eu quero que você tenha essa vida abundante. E Deus também nos dá capacidade. Sabe quando você encontra amigos e você ri até dá dor na barriga? Sabe, aquela risada gostosa que vem do fundo da alma e você ri até doer a barriga. Esse é o grande privilégio que Deus nos dá. Cara, a vida que Deus nos oferece é muito boa. Além de tudo, Deus nos dá uma família. Cara, eu fiquei tão feliz de ver que a Geisa, quando ninguém tinha mais esperança que ela se casar. Eu falo mal de você, comecei a tossir. A Lu também. Todo mundo achava que não tinha mais jeito, entendeu? Quando a Valquíria achava que não tinha mais esperança para a vida dela, olha quem aparece. Irmãos, pensa numa mulher bem casada. Ela é muito bem casada. E com um homem humilde ainda, bem modesto. Irmãos, a despeito de todas as coisas que tem no mundo, Deus nos oferece uma vida maravilhosa. É só que tem algumas coisas dessa vida que eu não gosto. Tem uma outra realidade nesse mundo. E de vez em quando a desgraça bate na nossa porta. De vez em quando a maldade bate na nossa porta. Sabe, a gente vive bem, mas ao mesmo tempo a gente nunca vai ser uma vida totalmente perfeita nesse mundo completa, porque a gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente vê tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento.
Como que pode pessoas morrer de fome no mundo de hoje? E essa cena é uma cena que me impactou quando a primeira vez saiu. Isso é bem antiga essa cena, acho que foi a fome lá na Somália, né? Que é uma fome devastadora. E a mãe ficou sentada debaixo de uma árvore, mas colocou o filho à distância, porque ela não queria ver o filho morrer de fome. Sabe o que é morrer de fome? Irmãos, a fome, eu um dia vou ter a oportunidade de contar para você uma experiência de fome que eu tive, mas a fome humilha, gente. A fome te humilha. Sabe, a fome, cara, eu já comi comida do lixo. Eu fiquei envergonhado, chorei, porque eu estava pegando uma comida do lixo. A fome, ela degrada o ser humano. E a criança morrer de fome, e o abutre estava ali, o vulture, esperando para comer aquela criança. Tem coisas no mundo que eu não gosto. Um mundo que a gente olha na história, tantas guerras no passado, tantas guerras que laceraram a humanidade, guerras no presente. Veja a angústia no olhar desse homem carregando seus filhos para longe dos bombardeios, ali amedrontado com aquilo que pode ser com os filhos. Ou então, lá na Ucrânia, esse casal que só teve tempo de sair correndo da sua casa antes que uma bomba explodisse. Ou você vê aqui um prédio que era um lugar bem bacana, e agora um prédio onde as crianças brincavam, jogavam, os jovens festejavam, famílias se reuniam, se protegiam, se encontravam, almoçavam juntos, jantavam juntos. E agora você só olha só destruição, a lembrança de uma vida que não existe mais. Então, como que a gente vai ter uma vida que a gente sempre quis, uma vida abundante no mundo que a gente encontra esses contrastes? Aí a gente tem a esperança que é por pouco tempo. Deus está fazendo um novo, está preparando um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. E pela palavra a gente entende que Deus está no controle, não importa onde seja a guerra nesse mundo, não importa que país está lutando com que país, por qual razão, Deus está no controle. Tudo está no controle de Deus, e no seu tempo as coisas vão acontecer. É só que o seu mundo às vezes vira de cabeça para baixo. Quantas vezes o seu mundo simplesmente parece que desaparece debaixo dos seus pés? Mas como diz a canção, pode cair o mundo, estou em paz. Porque se você tem Deus, mesmo quando a vida não é aquilo que você sempre quis, se você tem Deus, mesmo o mundo caindo debaixo dos seus pés, você está em paz. E se você está em paz, você está bem. O temporal está batendo lá fora. As ondas estão aparentemente parecendo que vão encobrir você. Mas no meio daquele temporal, você não está sozinho. Porque Cristo está ali do seu lado. Amém. Então, amigos, é isso que Cristo nos oferece. Ele nos oferece. E a oferta que ele fez há 2000 anos atrás é a mesma oferta que ele faz hoje. Você vai acreditar em mim? Ele diz. Ele fala, vem e segue-me. Você vai aceitar essa vida? Olha, se você aceitar, a sua vida vai ser tão abundante que vai jorrar de dentro para fora. Você vai ter não somente um pouquinho para você mal sobreviver, não. Você vai ter o suficiente de mim a ponto de você vai ficar tão pleno de mim que vai jorrar para a vida eterna. Outras pessoas vão beber dessa fonte que vai sair de você. Então, quando, pastor, você estava mencionando a canção, e sinto muito que você não passou, escolheu a música errada, talvez, mas essa música foi num momento muito difícil da minha vida. Eu praticamente estava perdendo o meu ministério.
um momento muito difícil. Eu cheguei para um amigo e falei assim, cara, tudo aquilo que eu sonhei na vida chegou no seu final. Existe muita pouca chance para mim. Eu sei que o pastor Bulhão chegou para mim e falou assim, filho, você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas nada que as pessoas fizerem a você vai tirar você do céu. Ninguém vai tirar o céu de você. Então, essa música trata o seguinte, na realidade, Deus está escrevendo uma canção com a sua história. A história da sua vida se torna a canção. Como que é uma canção? Nosso maestro, qual é o seu nome mesmo? Rogério. Como que se torna uma canção? Uma canção você tem notas agudas, tem notas médias, tem notas graves. Na música você tem pausa. Então, e esse contraste, né, Rogério, que faz a música interessante, o contraste entre essas notas agudas, médias e graves. Então, tem hora na nossa vida que a gente se sente lá no topo. Tem hora que está mais ou menos, e tem hora que a gente está lá embaixo. Mas não existe música sem esses contrastes. E tem hora que tem pausa. Gente, a pausa é horrível. Quando nada acontece, você está tudo indefinido, e Deus fala assim, pare. Stop. Fica quieto. Fica parado. Não faça nada. Stop. Isso é a pausa. E a gente é muito impaciente, a gente não consegue ficar parado. E Deus fala, para. Irmãos, a música precisa de pausa. E aí Deus pega a sua história, os contrastes dessa história, e vai formando uma canção, uma linda melodia. E as pessoas, ao verem como Deus tem dirigido a sua vida, elas vão entender que isso é uma grande canção. E elas vão cantar a história da sua vida. Porque elas percebem como Deus dirigiu tudo. Então, amigos, qual é a vida que eu sempre quis? Não existe uma vida neste mundo que vale a pena sem a pessoa de Cristo Jesus. E tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Cristo só atrapalha. Só atrapalha. Quando Cristo fala assim, ó, essa pessoa não, e você não atende, você vai sofrer. Quando Cristo fala, esse lugar não, e você não atende, esse lugar pode ser a desgraça da sua vida. Quando Cristo fala assim, é uma tribulação que você está passando, e eu não vou tirar essa tribulação de você, você vai ter que passar por isso. Porque às vezes Deus, Ele nos abençoa com a cura, mas às vezes Ele também nos abençoa com a doença. Às vezes Deus nos abençoa com livramento, mas às vezes Ele abençoa não livrando. Porque o que Ele quer é a nossa salvação eterna. Ele falou assim, é preferível você perder um braço, uma perna, mas ganhar o céu, do que você ter uma vida que nunca sofreu e se perder. Então é o seguinte, quando você vê que as coisas não estão bem na sua vida, é um momento apropriado para você depender de Deus, porque de repente a dependência de Deus vai ser a maior bênção da sua vida. Eu conheço uma senhora lá na Flórida, que o marido dela foi embora, ela foi abandonada, ela teve um filho. Quando nasceu o segundo filho, descobriram que ele tem uma doença neuromotor. Então ele é praticamente quase que um vegetal. Ele tem algumas reações, mas ele é muito, muito debilitado. Não anda, não fala. É uma vida muito sofrida. E ela ficou sozinha, com 2 filhos e um filho assim. Cara, que vida difícil essa mulher teve. Mas um dia ela falou assim, olha, esse menino tem sido a bênção da minha vida. Esse menino me salvou. Pensando, cara, como que pode isso acontecer? É porque ela entendeu que
Se de repente ela tivesse os 2 filhos saudáveis, ela já teria se perdido na vida, mas aquele filho trouxe um equilíbrio, trouxe um centro para a vida dele, para a vida dela. Eu lembro também do pastor Amin Rodor. Vocês já ouviram falar do pastor Amin Rodor? Conhece o pastor Amin Rodor? O pastor Amin Rodor tem um filho, acho que ele está aqui em algum lugar na Flórida, norte da Califórnia, né? É o Lucas, né? E a outra filha dele trabalha lá no NASP. Ela coordena lá o curso o bilíngue lá do colégio. Mas o pastor Amin tem um filho com síndrome de Down. E um dia ele falou: o Michael me salvou. O Michael me salvou. O Michael tirou a arrogância da minha vida. O Michael me mostrou que existe uma outra forma de ver as coisas. Então tem hora que Deus nos abençoe de todas as formas. Porque sabe qual é a maior promessa da Bíblia? A maior promessa da Bíblia, a mais ousada? Todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só um Deus que tem controle de todo o universo, todos os planetas, todas as estrelas. Só um Deus que tem controle de todas as nações. Só um Deus que tem controle de todos os bilhões de pessoas. Só um Deus que tem controle de cada átomo do universo. Ele pode fazer uma promessa dessa, que não importa o que você passe, mesmo que seja uma tragédia, Ele transforma qualquer coisa em bênção, se você permitir. Por isso que não importa se sua vida aqui está em harmonia, está tudo indo bem na sua vida hoje. Ou se de repente vai chegar um momento que sua vida não estiver muito, não importa se esteja tudo bem ou não tudo bem. Se você está com Deus, tudo vai terminar bem. Então qual é a vida que eu sempre quis? É a vida com Deus. Porque a vida sem Deus não vale a pena.